Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre impressora FDM, né? São popularmente chamadas de impressoras de filamento, né? E a ideia do vídeo é dialogar um pouco sobre essas questões, né? Eu tenho visto muita gente leiga, entre aspas, ou muita gente nova entrando nessa questão do 3D, né? Que está vivendo uma transição, no meu ponto de vista. Está vivendo uma transição de algo que é, entre aspas, inacessível ou só para robista, para algo mais popular. Essa transição ocorreu, sobretudo, por conta de algumas demandas específicas provocadas pela pandemia, né? Muita gente comprou impressora 3D para fabricar face shield, suporte de máscara, etc. E parece, no meu ponto de vista, é um movimento que não tem volta. Então, cada vez mais pessoas vão comprar impressoras 3D para utilizar. Então, a ideia do vídeo é dialogar com vocês, sobretudo com as pessoas que querem mexer com impressora 3D, e para a gente entender melhor como é que funciona a questão da impressora FDM. Assim, para comprar, será que eu preciso, não preciso ter modelos? O que eu preciso me atentar na hora de comprar uma? Porque são muitas perguntas, a internet tem muitas informações concentradas, né, sobre esses diversos assuntos. Só que o que eu percebo, né, e que eu tenho percebido é que na linguagem mais leiga, menos técnica, a gente tem falhado um pouco, por se tratar de algo que é extremamente robista, no sentido, a gente vai discutir sobre isso mais à frente, a gente acaba colocando certas discussões num patamar muito elevado. Então, eu vou fazer um step back, eu vou voltar um pouquinho, vou tentar trazer para vocês algumas questões de forma bem simples e a partir daí a gente pode seguir discutir melhor isso, tá certo? A primeira pergunta que todo mundo deve se fazer quando compra um equipamento é: precisa de uma impressora 3D? Sim, não e por quê? Então, assim, eu costumo dividir essa questão da impressão 3D em duas grandes áreas, tá? Você pode comprar uma impressora 3D com um equipamento de hobby. Ah, quero fazer minhas peças, fazer minhas pinturas, quero produzir minhas peças porque eu gosto, ou eu quero ter contato com uma nova tecnologia, então esse é o primeiro ponto. Ou você pode comprar uma impressora, ou várias, para produção e comercialização de peças, figuras, etc. E tal. Sendo como hobby, ou sendo comercialmente falando, eu acho que o ponto principal, tá, quando a gente fala de impressão 3D, de impressora 3D, tange o sentido de impressão 3D não ser um item de consumo. Eu vejo muita gente tentando vender impressora 3D como um item de consumo. O que é um item de consumo, Igor? É um item que você vai comprar, vai ter um manual de instruções, claro e nítido, que você vai ler lá. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, por fim você faz isso, aperta esse botão, produz a peça. Tá? Impressora 3D não é esse tipo de material, não é esse tipo de equipamento. Então, se você compra uma impressora 3D, você tem que estar ciente, tá? E quando eu falo estar ciente e não é um item de consumo, eu falo de uma impressora baratinha de $200, como eu falo de uma impressora de $1.000, tá? Não é um equipamento de consumo, é um equipamento que demanda do usuário diversas intervenções e demanda do usuário diversos entendimentos, tá? Então, muita gente compra impressora 3D achando que é um item de consumo, monta a impressora, não consegue imprimir bem e se frustra. Então você tem que entrar imaginando e pensando que não vai ser um item de consumo. É um item que você precisa saber entender basicamente de mecânica, porque você vai precisar montar e desmontar algumas vezes. Vai precisar saber de eletrônica para entender os componentes eletrônicos em caso de falha que vai ocorrer ao longo da sua jornada. E é um item que você vai ter que entender de software, seja de modelagem, caso você queira produzir suas próprias peças, seja do software de fatiamento, porque a impressora 3D ela precisa, né, eu não vou entrar no mérito do software de fatiamento, ela precisa de um software para fazer uma conversão entre formatos, né, que é o tal do fatiamento. Mas basicamente vocês precisam entender que isso demanda dedicação, como grande parte das coisas na vida, mas impressão 3D mais ainda,
por não ser um item de consumo, não ser um item que vai chegar na sua mão. Isso eu falo de uma impressora de $200, tá? Chinesa, ou uma impressora de $1.000, tá? Que pode ser chinesa também, ou proprietária, ou nacional. Não vai chegar 100% pronto na sua mão. Que você consiga imprimir bem durante, sei lá, 10 dias. Vai chegar um determinado momento que ela vai precisar de manutenção, vai precisar de ajuste, vai precisar de calibração. E esses processos todos, eles não são de consumo. Eu não posso pegar uma cartilha e entregar para você falando, ó, faça esse passo a passo que você vai conseguir fazer a impressão 100%. Então, isso vai depender muito mais do usuário, da experiência, das intervenções que você, ao longo da sua caminhada, vai adquirir com a sua impressora, tá? Então, quando eu me pergunto se eu preciso de uma impressora 3D, você tem que pensar em toda essa questão que envolve a dedicação, que eu já falei com vocês, e qual é a finalidade, tá? Não é um item de produção de larga escala. Então, não adianta você ter uma impressora 3D e querer produzir 50, 60, 80 itens, determinados itens por mês. Por uma série de motivos. Primeiro, porque por mais que seja um equipamento que tem se tornado cada vez mais confiável, tem problemas tanto de calibração como de desgaste de peça. Então, você pode, um belo dia, acordar e sua impressora 3D não está funcionando. Isso acontece. Às vezes eu desligo uma impressora num dia com uma impressão linda, volto no outro dia e a impressora não está funcionando. Isso que eu não mexi em nada. Então, essa característica de não item de consumo leva a gente a ter um certo cuidado para imaginar isso, tá? Que produção em larga escala, impressão 3D é algo que fica meio que complexo. Ou você tem uma série de impressoras, 5, 10, 20, 30, 50, trabalhando simultaneamente para fazer essa produção em larga escala, ou você não vai conseguir. Então, esse ponto de produção tem que ficar muito claro quando você está pensando em comprar uma impressora 3D, tá? Sobretudo para fazer produção de itens. E por fim, e não menos importante, você precisa entender que é um processo de aprendizado contínuo, tá? Por mais que você tenha impressoras prontas e grande parte delas não tenham, entre aspas, evoluído tanto nos últimos 2 anos, novas features, novos modelos e novas configurações aparecem a todo instante. Ah, Igor, eu imprimo muito bem com uma impressora que tem 3 anos de funcionamento e funciona. Ok, tudo bem, mas é uma opinião pessoal, uma visão pessoal, tá? Como tudo que é tecnológico e como tudo que evolui tecnologicamente ao longo do tempo, à medida que isso se populariza, ou seja, mais pessoas passam a utilizar dessa tecnologia, você acaba tendo dificuldades em se inserir, né, em determinadas discussões, em determinadas aplicações, justamente pelo fato de não estar se atualizando. Meio na linha do que eu falei sobre impressora 3D, aí chega outra pergunta. Vale a pena ter uma impressora 3D? O custo é baixo? O custo é alto? Como é que funciona? Eu sempre falo e bato nessa tecla que eu digo, vale, desde que leve em consideração tudo que eu falei anteriormente, tá? E tenha ciência que não é um produto barato. Manter uma impressora 3D não é tão simples e nem é tão barato como se pensa. Filamento é acessível? É acessível, mas custa um valor X. Peças de reposição são acessíveis? São acessíveis e custam um valor X. Não adianta. Impressora 3D não é um item que você vai colocar para funcionar, trabalhar com ela durante 1, 2, 3 anos, que seja, sem precisar de manutenção. Manutenções são periódicas, tá? Muitas das vezes provocadas por erros, sobretudo quem está iniciando vai errar bastante nesse processo, então vai queimar um cartucho, vai espanar um bico, então você vai precisar de peças de manutenção, então já fica a dica. Estou comprando uma impressora 3D hoje, já procure por peças de reposição para manter a impressora, porque elas vão se desgastar e você pode quebrá-las, sobretudo se você for novo, tá? Eu falo isso por experiência própria. Eu na minha primeira impressora, eu tive bastante dificuldade, bastante problema. Se eu não tivesse peças de reposição e algumas eu não os tinha, eu fiquei com um tempo com a impressora parada. Mas, no geral, vale, desde que você tenha em mente que é um produto que é relativamente caro,
e é um produto que você vai demandar essa dedicação que eu falei anteriormente. Tá bom? Assim, antes de entrar nos méritos dos cuidados, o que eu preciso para levar em consideração comprar uma impressora, eu queria falar rapidamente o que é uma impressora FDM. Então, assim, impressão FDM é um tipo de impressão que a gente chama de manufatura aditiva, tá? Que basicamente você tem um polímero, eu tenho um rolo de PLA, tá? Esse polímero ele vai ser aquecido, tá? Derretido num bico, e esse bico vai depositar via camadas sobre uma superfície e montar o meu modelo, tá? Então, basicamente, esse é o princípio de uma impressora FDM. Então, você trabalha com polímero, um plástico, que ele é aquecido, e a partir desse aquecimento desse polímero aqui, você consegue gerar os seus modelos camada por camada. Esse é o princípio básico de funcionamento dessas impressoras, tá? Isso vai ser importante porque a gente vai discutir sobre os cuidados que a gente vai ter na hora de comprar a impressora, e os cuidados que a gente vai ter sobretudo em relação ao tipo de material que a gente vai trabalhar, ou seja, o tipo de polímero que a gente vai usar aí para derreter e montar os meus modelos. Então, Igor, eu quero comprar uma impressora 3D para mim, achei muito interessante, achei muito bacana. O que eu preciso saber e o que eu preciso tomar cuidado na hora de eu comprar a impressora? Eu acho que o primeiro ponto, tá, que tange, sobretudo as impressoras FDM, é a área de impressão. Então, assim, se você vai construir modelos muito grandes, talvez compense você ter uma impressora com uma mesa grande. O que seria mesa grande e mesa pequena, Igor? Então, assim, hoje você tem impressoras com mesas que vão de 15 por 15 de área, tá? Até impressoras que tem prontas, tá? Não estou nem falando de impressoras que você pode construir com áreas 40 por 40, isso medidos em centímetros, 40 centímetros quadrados. E o que vai mudar nisso? Então, o tipo de impressão que você vai fazer. Se você imprimir coisas muito grandes, você tem duas opções. Se você tem uma mesa pequena, você tem que fatiar em partes. Se você tem uma mesa grande, você pode fazer na extensão da mesa toda. Então, assim, aí é um trade-off, né? Porque, assim, uma impressão muito longa, ela tem como principal vantagem você não precisar ficar trocando toda hora, deixando a mesa esfriar para remover peça, etc. e tal. Como principal desvantagem, você acaba correndo o risco de você fazer uma impressão de 24, 48, 72 horas e no meio do caminho essa impressão dá errado, você não conseguir recuperá-la. Se você tem uma peça muito grande, você fatia em várias partes, você pode talvez uni-las, né? Mas dependendo da peça, esse fatiamento pode causar uma falta de resistência mecânica, etc. e tal, e não seja suitável. Então vocês precisam pensar nessa questão. Qual a área de impressão que eu quero ter, né, falando de FDM? As mais comuns têm áreas de impressão na faixa dos 20 centímetros quadrados até os 24 centímetros quadrados, tá? Então essas são as mais populares, né? A gente vai falar das chinesas aí, a maioria das chinesas tem essa área básica de impressão, são mais populares e mais baratas. Vão atender basicamente grande parte das pessoas, então dificilmente você vai demandar uma área maior do que 23, 24 centímetros, né? Pelas questões que eu já abordei anteriormente, e isso funciona muito bem. Caso precisem de uma área grande, podem partir para impressoras com áreas de 30 por 30 ou de até 40 por 40, dependendo da demanda. Então esse é o primeiro ponto, área de impressão, tá? O segundo ponto, que a gente vai falar sobre a questão quando eu for comprar uma impressora FDM, que eu preciso pensar, o tipo de material que eu vou imprimir e, por consequência, algumas características de impressora que são suitables, ou seja, são necessárias para imprimir esse tipo de material. Então, imagine o seguinte, determinados materiais eu necessito de ter uma mesa aquecida na hora de imprimi-los. Por quê? Para fazer a fixação nessa superfície. Então, eu preciso observar se a impressora tem uma mesa aquecida, tá? E eu vou além. Dependendo do material, eu preciso que essa mesa aqueça a uma determinada temperatura. Então, eu vou olhar e vou procurar uma impressora que tenha a mesa aquecida, de preferência. E se a mesa for aquecida, eu vou observar qual é o range de aquecimento dessa mesa para saber qual tipo de material eu consigo aderir a ela. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples.
PLA. O PLA você trabalha muito bem com mesas aquecidas até 60 graus. Algumas pessoas trabalham com a mesa até desligada, utilizando algum fixador. Então, assim, eu não tenho necessidade de ter uma impressora que tenha uma mesa aquecida que chegue acima de 60 graus, que eu vou conseguir trabalhar muito bem com PLA. Se eu for trabalhar com outros tipos de filamento, por exemplo, o ABS, tá? Que é um outro polímero desses que a gente trabalha com impressão 3D, aí eu preciso de uma mesa aquecida que chegue a 100, 110 graus. Então, aí já é um outro tipo de característica que eu vou ter que levar em consideração. Tá? Isso estou falando da mesa aquecida. E PETG vai ficar intermediariamente aí entre 70 e 80 graus. Então, essa questão dos 3 materiais, o ASA também é um outro tipo de material que tem característica parecida com a ABS, também necessita de mesas aquecidas aí acima de 100 graus, é essencial. Então, eu posso comprar uma impressora que não tem mesa aquecida, que eu consigo só usar PLA. Ou eu compro uma impressora que tem uma mesa aquecida que não chegue aos 100 graus e que eu não consiga usar ABS. Então, esse é um ponto a ser levado em consideração. O segundo ponto é o tipo de material que eu vou imprimir também, mas em relação agora ao bico. Tá? Então, a maior parte das impressoras 3D possuem os bicos de latão, tá? Que imprimem grande parte dos filamentos que a gente trabalha, mais populares, né? Que é o PLA, o ABS, o PETG e talvez o TP1. Né? Então, isso é característica de grande parte das impressoras, o bico de latão. Mas aquecimento desse bico faz toda a diferença. Alguns tipos de filamento dependem, né, que o bico seja aquecido a temperaturas superiores a 250 graus. Né? A maioria aí tem aquecimento na faixa dos 200, 250 graus. Então vocês vão ter que olhar aí nas especificações qual impressora chega a 250. Tá? Dificilmente, né, para fins de impressoras baratas, vocês vão observar bicos que aquecem acima da temperatura de 250. Ah, mas Igor, eu descobri que eu tenho um material aí que eu preciso imprimir a 300 graus. Então aí você vai ter que observar se é possível fazer um upgrade desse bico, desse conjunto de aquecimento ou não, e como esse upgrade é feito. Então tem que se ponderar essa questão também. Então, o tipo de material que eu vou imprimir, né, relacionado à temperatura da mesa e à temperatura do bico que minha impressora consegue chegar. E o tipo de bico também, porque tem bicos de latão e outros tipos de bicos são mais abrasivos, para materiais fluorescentes e tal. Então essa questão do conjunto, né, de aquecimento é fundamental na hora de eu escolher a impressora. Complementando o que eu falei sobre upgrade ou não, mudar o bico ou não, mudar a garganta, mudar o conjunto de aquecimento ou não, eu entro numa outra questão aí que você tem que observar quando você for comprar uma impressora 3D. Ela é open source ou ela é proprietária? Porque isso vai implicar diretamente uma série de questões. Tá? Primeiro, disponibilidade de peças. Quando eu tenho uma impressora open source, né, 100% open source, primeiro, as impressoras elas vão compartilhar entre si peças. Então, isso barateia os custos de manutenção. E segundo, você pode, entre aspas, personalizar a sua impressora da maneira com que você quiser. Porque você não depende da sua fabricante, por exemplo, para trocar o bico, para trocar o conjunto de aquecimento, que a gente chama de hot end, a extrusora, que algumas pessoas chamam de cold end, porque todo esse processo, todas essas peças, elas são open source. Né? Então, às vezes, você vai precisar imprimir um suporte daqui, modelar um suporte de lá, mas, em geral, você tem disponibilidade dessas peças de uma maneira muito mais direta. Já na proprietária, você vai depender do fabricante para isso. Bom ou ruim, aí é uma questão pessoal. Geralmente, as impressoras proprietárias, elas tendem a ser mais robustas do ponto de vista de mecânica e eletrônica, de maneira que elas dão, entre aspas, menos trabalho de configuração e calibração, mas em contrapartida você fica dependente do fabricante para obter qualquer uma das peças ou qualquer uma das manutenções, sejam elas preventivas ou corretivas, que vocês vão vir a ter de fazer nas suas impressoras. Tá? Uma curiosidade, não sei se ainda existe, mas no passado existia uma fabricante que ela não permitia que você usasse filamento, tá? Que não fosse o filamento da fabricante. Okay? Então isso era algo muito até comum, tá? Nas impressoras 3D.
algumas delas, né, você ter filamentos proprietários. Igual uma impressora jato de tinta, que você tinha um cartucho, e nesse cartucho tinha um chip que detectava se esse cartucho era original ou não. Então, nas impressoras FDM acontecia isso. Ainda tem alguns modelos que são proprietários até esse ponto do filamento, só que eles são cada vez mais raros. Tá? Hoje em dia, a tendência é que a maior parte das impressoras trabalhem com qualquer tipo de filamento, desde que respeitada as propriedades dela, de aquecimento de mesa, aquecimento de bico e por aí vai. Assim, quando eu falo de impressora 3D de filamento, 3 modelos se destacam, tá? Hoje eu tenho as impressoras ditas cartesianas, as Core XY e as deltas. Igor, tem outros tipos de modelo, ou de cinemáticas, por assim dizer, que é a movimentação basicamente da impressora? Tem, tá? Mas essas 3 são o que eu vou dar foco aqui nesse vídeo, né? E que são as mais populares e as mais vendidas aí. Então, assim, quando eu falo de tipos de impressora 3D, eu tenho 3 tipos principais, tá? De impressora, né? Mais famosas, que basicamente tem relação direta com a mecânica e a movimentação delas. Então, assim, o primeiro tipo é cartesiana, que é a impressora 3D mais popular. Basicamente são 3 eixos, né? X, Y, Z, além da extrusora, né? Que é a que empurra o filamento. E esses eixos são perpendiculares entre si e os movimentos independentes, tá? Um motor para movimentar o X, um outro motor para movimentar o Y e um outro motor para movimentar o Z. Qual a grande vantagem de uma impressora cartesiana? Os preços são relativamente mais baixos, tá? Que as outras 2 aí que a gente vai conversar. Ela tem uma comunidade muito maior perto das Core XY e das Deltas, por ser mais popular. E os upgrades, o funcionamento, etc, etc e tal, ele é muito mais simples de se entender, tá? Então, essa é a grande vantagem, são as grandes vantagens quando a gente fala de impressora cartesiana, ok? Em contrapartida das desvantagens, a gente pode ver a questão do frame, né? Geralmente os frames das impressoras ditas cartesianas são bem grandes, né? A questão da cinemática, ela prejudica um pouco no que tange velocidades altas e peças grandes. Então, assim, eu costumo até recomendar que impressoras com mesas acima de 30 centímetros sejam construídas ou adquiridas no formato Core XY, porque essa movimentação do eixo Y, tá? E a própria cinemática de ter um motor independente para cada eixo, ele acaba prejudicando um pouco a questão das velocidades. Então, vantagens, né, podemos dizer assim, desse tipo de impressora. Então, como eu falei com vocês, é velocidade e acelerações, por ela ser uma máquina mais robusta, né, com um frame mais sólido. Você acaba ganhando aí eficiência, no sentido das movimentações, né? Eu não cheguei a explicar, mas basicamente, diferentemente da cartesiana, que é um eixo independente para X e um eixo independente para Y, o conjunto de movimento das Core X e Y feita simultaneamente, então para você, num plano, né, então você considera que o X e Y trabalham em conjunto para fazer o movimento no plano cartesiano, então isso acaba garantindo uma precisão, né, nessa questão aí dos movimentos, maior do que você trabalhando com um único motor. E a questão de estabilidade, eficiência, etc, etc e tal. Qual é o grande contra, talvez, assim, das Core XY hoje? Elas são mais caras do que as cartesianas, por assim dizer. Em geral, requerem uma controladora mais robusta, né? Dificilmente você vai ver uma controladora 8 bits, né? Ou uma controladora com drivers Allegro numa Core XY. Existem, os projetos mais antigos existem, mas a tendência é que isso seja substituído por controladoras 32 bits, ou controladoras com controle de passo um pouco melhor, né, por assim dizer. E assim, essas são as grandes desvantagens, né? Preço, né, a questão das controladoras e a complexidade. Elas são muito mais complexas de calibragem, manutenção e regulagem, se você levar em consideração uma cartesiana, tá? Sobretudo na tensão das correias. As deltas, que são meio ame e odeio dentro dessas impressoras 3D FDM, por uma série de motivos. Assim,
As deltas elas pegaram uma fama muito ruim por conta de, num passado, elas utilizarem controladoras com capacidade de processamento muito limitada. Por quê? E qual o grande problema disso? Então, vamos entender um pouquinho da movimentação, né? Não é muito foco, mas eu vou falar um pouquinho. Então, imagine que a delta são 3 braços, né? Que são os eixos, por assim dizer, presos a guias lineares ou presos a um sistema de correias que fazem o movimento em várias direções ao mesmo tempo, do plano do 3D. Enquanto a minha cartesiana ela movimenta no plano, né, x, y, z independente, minha core x, y, ela usa o x e y para movimentar o plano e a mesa sobe e desce de forma fixa, a delta ela tem movimentos muito mais complexos. Você tem cálculos matemáticos muito mais complexos para fazer esses movimentos. Tá? Por essa razão, ela ficou um pouquinho atrás, porque quando ela foi desenvolvida, era época dos antigos Arduinos, que a gente chama de ATmega, e tinha uma capacidade de processamento muito limitada. Então as impressões não ficavam boas, os movimentos não eram tão precisos. Esse cenário está mudando um pouco, né? Hoje em dia você tem impressoras deltas com a maior parte delas, e assim, eu não concebo, o Igor não concebe pensar numa impressora delta ser uma controladora 32 bits por conta dessa complexidade dos movimentos, né? Então você combina essa complexidade de movimentos e complexidade até no fatiamento mesmo do modelo, na questão de geração do meu arquivo que a gente chama de G-code, que é um modelo que a impressora imprime. Então você tem uma combinação que é um pouco complexa para a delta. Então isso está mudando um pouco, né? É uma impressora que tem como dois principais pros, assim, velocidade de impressão. Você consegue ver impressoras delta imprimindo dobro até o triplo, né, de velocidade de uma FDM com qualidades bastante significativas, sobretudo para peças mecânicas. A questão do volume, sobretudo no volume do eixo Z. Se vocês pesquisarem aí sobre impressoras deltas, verão que essas impressoras elas são muito altas, né? Então tem impressoras deltas aí que elas são 20 por 20, podemos dizer assim, de volume na horizontal, e ela tem 35, 40 centímetros de volume no eixo Z. Então isso é uma das grandes vantagens junto com a velocidade, né? Dificuldades. Conserto e manutenção é muito complexo por conta desses braços que eu falei com vocês. Então, desregulou um braço, tem que trocar uma guia linear. Para colocar essa delta de novo, bem calibrada e bem regulada, dá bastante trabalho. Tá? A questão de compatibilidade com alguns sistemas de extrusão e alguns tipos de bico e tal também é um pouco mais complicado. E por fim, a área, né, que ela ocupa. As impressoras delta elas são muito grandes para um volume muito menor. Então você vai ter uma área de um espaço que essas impressoras ocupam muito maior se comparadas a uma cartesiana e uma Core XY. Tá? Então, sobretudo na questão da altura, elas são muito mais altas. Qual tipo de impressora você recomenda? Uma Core XY, uma cartesiana ou uma delta? Putz, para quem nunca pegou numa impressora na vida, eu recomendo fortemente uma cartesiana. Tem gente que arrisca começar com uma Core XY, tá? Eu comprei uma cartesiana e depois uma Core XY. Não recomendo, porque entender da cinemática da Core XY é um pouco mais complexo. Na cartesiana é muito simples. Você tá com algum problema, você olha assim, putz, eu faço um cubo de calibração, vejo qual eixo está dando problema e falo, meu problema está no eixo X, meu problema está no eixo Y, meu problema está no eixo Z. Na Core XY isso é mais complexo, por quê? Como os eixos trabalham de maneira dependente, ou seja, para fazer um movimento para frente ou para trás, o X e o Y trabalham conjuntamente, quando dá um problema no eixo, não sei se é culpa do X, se é culpa do Y, às vezes até se é culpa do Z, então é muito mais complexo essa calibragem. Das deltas nem se falam, tá? Então, assim, quem está começando, recomendo fortemente começar com uma cartesiana, tá? Simples, aprender como é que funciona essa cartesiana e depois partir para as outras. É muito legal ter as três, assim, eu tenho uma cartesiana, tenho uma Core XY e o foco agora é ter uma delta, porque a delta em relação à velocidade de pressão é fantástico, tá? Mas a opinião minha e a dica minha, quer começar agora? Comece com uma impressora cartesiana, tá? Esqueça um pouquinho a Core XY.
Aí vem uma outra discussão, que é uma discussão polêmica, que diz respeito a: vou comprar uma impressora chinesa ou vou comprar uma impressora nacional, tá? Então, assim, qual a grande vantagem de uma impressora chinesa hoje? Então, isso é senso comum, podemos assim dizer. Eu acho que é unanimidade, é o preço, tá? Hoje você consegue boas impressoras chinesas do tipo cartesiana por menos de $200, né? Com taxa, importação, etc, etc e tal, você chega aí na faixa dos R$ 1.500, R$ 2.000 a nível de Brasil, ok? Isso é a grande vantagem de uma impressora chinesa, tá? Qual a grande vantagem de uma impressora nacional? Suporte, tá? Suporte, facilidade de compra. Você entra lá no site, opa, uma impressora nacional e tal, aqui. E essa questão de você ter o produto 100% nacional, talvez a disponibilidade de peças seja mais simples e tal. E você vai ter um suporte, pelo menos em teoria, que vai funcionar, né? As impressoras chinesas, você vai comprar uma impressora importada, veio com defeito, deu um problema nisso, veio tal, você vai ter que se virar para conseguir. Alguns chineses têm um suporte até relativamente bom, mas a comunicação nem sempre é boa. Então, às vezes você manda uma coisa em inglês, aí eles têm que traduzir e tal, até eles acreditarem que você está com um problema, pode ser que isso demore, tá? Então, essa grande. Eu acho que o suporte e a facilidade de você lidar, talvez, com uma marca ou um modelo nacional seja a grande vantagem de uma impressora nacional frente a uma chinesa. O custo disso pode ser mais alto e certamente será mais alto. Então, é um trade-off aí que você vai precisar fazer na hora de escolher, né? Acabou minha outra impressão aí. Então, assim. Nossa, estou gravando esse vídeo há bastante tempo, porque já acabou outra impressão. Eu não vou falar muito de impressora nacional por um único e simples motivo: falta de experiência, tá? Quem não me conhece ou quem me conhece sabe que eu mexo com produto chinês há muito tempo, por conta do Xiaomi Brasil e de outras coisas. Então, quando eu entrei nessa questão da impressora 3D, o meu foco foi essencialmente as impressoras chinesas. Eu já tive 4, né, modelos, e eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho melhor sobre essa questão desses modelos. Então, assim, eu vou falar rapidamente das impressoras baratinhas que eu tive contato, falar algumas vantagens e desvantagens, porque eu compraria ou não. Ender 3, assim, a principal vantagem da Ender 3 hoje, no meu ponto de vista, é a comunidade e a resiliência da impressora. É uma impressora de 2018, tá? Que tem uma comunidade enorme. Então, eu estava olhando assim, só a Banggood vendeu mais de 40 mil Ender 3 de 2018 para cá, então é um número enorme. E por ter mais comunidade, você vai conseguir peças imprimíveis, upgrades imprimíveis e soluções aos principais problemas da Ender de uma forma muito mais simples, né? Isso é latente, eu acho que todo mundo vai falar isso sobre a questão da comunidade e sobre a questão da Ender. Assim, eu costumo brincar que a Ender 3 é um Uno, né? É um carro extremamente resiliente, extremamente popular e que funciona muito bem. Ponto. Né? De desvantagem principal, eu aponto 2, tá? A eletrônica está mudando um pouco, porque a Creality passou a embarcar as plaquinhas 32 bits, que são... Acho que nem as 32 bits, assim, ainda está uma discussão aí na comunidade se era para embarcar 32 bits ou só as 8 bits com drive silencioso, enfim. A Creality passou a embarcar umas plaquinhas melhores, mas até então as placas da Ender eram bem ruins, de forma que não rodavam um margem mais recente. Algumas funções que eu, Igor, né, algumas pessoas vão discordar, mas consideram fundamentais, como Mesh Bed Leveling e LCD Bed Leveling, que é para você utilizar o próprio LCD para fazer o nivelamento, não vinham habilitadas, e para habilitar você teria que desativar recurso, então era complicado, né, no sentido de eletrônica. E por ter drives soldados, a Ender fazia bastante barulho, tá? Algumas pessoas vão falar que barulho não faz sentido ou não faz diferença. Basicamente, eu fiz esse vídeo todo com as 2 impressoras trabalhando, agora elas pararam de trabalhar. E tirando os fãs, que são barulhentos, você não escuta nenhum barulho de movimentação. Então isso para mim é desvantagem, para outras pessoas não vão ser. Mas são upgrades que são facilmente resolvíveis, tá? E o resfriamento da Ender é ruim, da Ender 3V2 continua ruim, mas isso também você consegue resolver comprando um fã melhor, fazendo uma adaptação de um outro tipo de fã. Então tem diversos mods na internet que você consegue resolver. Esse é o ponto, tá?
Ativo Tarantula Pro. Para mim, Ativo Tarantula Pro é a melhor impressora 3D baratinha que eu tive. Tá? Essa eu tive mesmo durante aí um mês e pouco. Qual é o grande calcanhar de Aquiles dela? Não imprime, né? Já estou até antecipando conta. Não imprime em ABS ou não aquece a mesa até uns 100 graus. Então ela tem um problema de resistência, as pessoas começaram a falar que era problema na fonte, etc e tal, mas é um problema de resistência na mesa, que não permite que a mesa chegue a 100 graus, ou se chegar, você tem que fazer várias artimanhas via software para conseguir que ela chegue a 100 graus a um tempo razoável, leia-se 15, 20 minutos. Então isso é uma grande compra, né, dessa impressora, mas em contrapartida ela é muito boa por uma série de outros motivos. Ela tem uma placa 8 bits da MKS, que é a GNL, com drives removíveis, né? Os drivers que vêm não são silenciosos. Você vai lá no Ali, R$100, compra 4 drivers TMC 2209, troca e deixa a impressora silenciosa. Ela tem um frame que é bastante bacana, né? Então isso também é um outro pro dela. E também a questão do hot end. Então, assim, esse para mim talvez seja o maior pro. Ela vem com um hot end do tipo Vulcano, na verdade é um Quimera, que é um hot end quadrado mais larguinho, com um bico nozzle, né, um bico Vulcano, e é um hot end fantástico, formidável, com aquecimento ótimo. Tanto que várias vezes, eu trabalhando com PLA, eu tinha que reduzir o fluxo de ar do cooler, porque o resfriamento não era além do que eu precisava. Então essa é a grande vantagem da Tevo, tá? Esse conjunto de hot end aí dela, junto com essa placa 8 bits, mas com drivers removíveis, e o frame faz com que ela seja a melhor das impressoras 3D baratinhas na minha visão, tá? Então, infelizmente, a Tevo passou por reformulações e se transformou em Homers, né? Então a Homers ainda tem alguns problemas sérios de controle de qualidade. A impressora deixou de ser totalmente de metal e passou a ter partes plásticas injetáveis, então você perdeu um pouquinho de qualidade, mas é que tudo indica, ela ainda continua com essas características bacanas aí, tirando o suporte e controle de qualidade da Homers, que ainda é muito, muito deficitário. Enfim, houveram algumas questões. Longer, tá? Eu vou falar da LK4 Pro, mas algumas coisas que eu vou falar, elas se estendem à LK4. LK4 Pro, excelente impressora, drives silenciosos, imprime muito bem, acelerações e velocidades muito boas. Excelente, né? Nesse sentido não tenho o que reclamar da LK4 Pro. Contra, tem 3 contras gravíssimos. Gravíssimos não, mas graves aí no ponto de vista, meu ponto de vista, e que pode dificultar. O mais grave deles é o resfriamento. É sofrível o resfriamento da LK4 Pro. Consegue ser pior que o da Ender, que é razoável, tá? O resfriamento da LK4 Pro é muito ruim, tem uns mods para você mudar o fan para melhorar e tal, só que o problema é o fan. Então aí você tem que trocar sua ventoinha, etc, etc e tal. Eu falei da eletrônica, ela tem uma placa 8 bits com drive removíveis e tal, silenciosa. Só que eu não sei se melhorou, mas na época que eu recebi era muita emenda de fio, era problemas de motor, né? Os motores não tinham qualidades muito boas. Isso gerava o que eu comento que se chama VFA, que é Vertical Fine Artifacts, são linhas verticais que aparecem nas impressões, sobretudo em PLA, que são impressores mais brilhosos. Você consegue reparar isso, e são problemas de motores. Eu tenho para mim que é a dificuldade do motor de não gerenciar bem os drivers de passo. E por fim, que para mim é o problema mais gritante nela, ela usa uma placa 8 bits, até mega e tal, e usa o display da DWIN. Então quando você quer trabalhar com Marlin e tal, firmware, etc, etc e tal, você não consegue atualizar. Então parâmetros básicos, como por exemplo, calibração de steps, você não tem disponível no visor. Isso é muito, muito grave. Então algumas calibrações, alguns controles você não tem disponível de forma nativa no visor. Está meio abandonada, né? A LK4 Pro está meio abandonada nesse sentido, por não ter suporte da Longer, não ter Marlin mais recente, isso daí é um problema. Todos esses problemas que eu falei de atualização e tal, não atingem a LK4, que apesar de ter uma placa
bem parecida com a LK4 Pro e não ter o nome Pro, tem um display compatível com Marlin, uma placa STM32, 32 bits, com um único problema que são drivers soldados, então você não consegue torná-la, entre aspas, silenciosa. Então essa questão de firmware não tem muito problema. Mas em relação a hardware, você tem o problema dos motores com VFA, os motores são ruins, e para mim, no meu ponto de vista, a refrigeração é ruim. Para ABS isso não vai fazer tanta diferença, mas se você for imprimir bastante PLA, você terá problemas com refrigeração, overhang, etc, etc e tal. A Bluer, que talvez seja a impressora, entre aspas, mais recente aí nessa conversa. Então a Bluer é uma impressora barata, com frame bastante rígido. Destaque para mim do frame, mesa, né? O sistema da mesa dela deixa o frame bastante rígido e com diversos mimos, né, de entrada que outras impressoras baratas não têm. Vou destacar os esticadores de correia, a extrusora BMG. Então isso daí é um plus excelente para uma impressora de entrada, tá? Ah, Igor, a Bluer é maravilhosa, é linda, é a melhor impressora que você possa comprar. Talvez importando, talvez seja, tá? Por os motivos que eu falei aí de mimos, que, assim, parece que não, mas um esticador de correia, uma extrusora BMG faz muita diferença. Some isso a um display touchscreen que está evoluindo no Marlin e uma placa 32 bits que, na minha visão, tem um custo-benefício fantástico. Só faltava ter uma função que a gente chama de ART, que é a MKS Robin Nano 1.2. Você tem um conjunto mecânico e eletrônico muito bom. Ah, Igor, a impressora é fantástica, tem contras, como toda impressora tem. E no caso da Bluer é o seguinte, é falta de maturidade. Tá? Agora está vindo uma versão que eles chamam de versão 2, eu chamo de versão 3, que melhorou em alguns pontos, perdeu em outros, né? Mas o controle de qualidade é muito ruim, ou era, né? Não sei se eles melhoraram nessa versão 3, parece que sim. Então passou alguns probleminhas de montagem, que eles não montam de forma correta e tal. Então, assim, pode ser um problema, sobretudo para quem nunca pegou uma impressora 3D na vida, né? Esses probleminhas de controle de qualidade. A firmware era muito defasada, eles usavam a firmware da MKS. Tem uma atualização no site, mas também não é tão simples, trivial e tal. Eu fiz uma firmware Marlin que muitas pessoas têm adotado e têm gostado, então pode ser que esteja resolvido, mas é um problema. E a refrigeração não é lá essas coisas, tá? Ah, é a pior das refrigerações que você pegou? Não. Perto da Longer é maravilhosa. Perto da Ender é ok. Mas não é, pra mim, né, a Safari Pro também tem o mesmo sistema, o tipo de refrigeração mais adequada. Então, assim, controle de qualidade, refrigeração de peça e esses probleminhas de montagem podem pesar contra a Bluer, no sentido de, eu sou novo, quero comprar minha primeira impressora, eu vou comprar a Bluer. A maioria dos problemas são solucionáveis, tá? Resolvíveis. Então, assim, para quem quer uma impressora para começar, pode ser que seja uma boa. Só que existem esses problemas, eu não vou negar. Qual que você compraria, Igor? Por 1.600, 1.700 ainda é uma opção bastante viável a nível de Brasil, tá? Falo isso sem medo de errar. Eu compraria, trocaria o conjunto de hot end e trocaria a placa por uma 32 bits com drivers silenciosos. Então você coloca aí mais 200, 300 reais de investimento, R$2.000. A Bluer também é uma excelente escolha, tá? Sabendo e tendo em mente esses probleminhas que eu acho que foram minimizados na versão 3, eu acho que praticamente não tem nenhum. É uma excelente escolha, porque assim, você vai comprar impressora, se você quiser de upgrade, você vai trocar seus drivers todos por drivers silenciosos, porque ele só vem com 2 drivers silenciosos. Os TMC2208, que agora são TMC2225. E talvez, né, por os mais exigentes em relação a resfriamento, fazer um mod, né, para melhorar o resfriamento dela. Fora isso, não tem o que mais fazer. Então, assim, se você quer nível de Brasil e quer uma impressora mais confiável e tal, você pode comprar a Ender 3 barata, tá? 1.600, 1.700. Mais do que isso, eu, Igor, acho que não vale. Algumas pessoas, vale porque eu vou ter 30 Ender e vou recuperar o investimento. Ok. A Bluer compensa por toda essa questão de ser ela bem mais completinha de fábrica,
ter mais mimos que as outras baratinhas vão ter, ser mais barata do que essas, né? Você consegue comprar a Bluer aí por $200, mais imposto e tal, R$ 1.600 na Banggood. Parece que vai ter um fornecedor local que vai ser vai vender a Bluer, e pode ser que isso venha com um preço bastante significativo, bastante convidativo. E eu hoje ficaria nessas duas. A Tevo, que agora é Homers, compensa se você não for imprimir ABS, talvez, porque como eu falei com vocês, na minha visão é a melhor impressora baratinha em conjunto hot end e cold end, né, em conjunto de extrusão. Não tem nenhuma que barre a Tevo Tarantula Pro nesse sentido. E a Longer LK4 e a LK4 Pro, se ela for muito barata. Eu não compraria hoje uma Longer LK4 Pro por um preço de uma Ender 3. Mas se ela custasse R$ 300 a menos, R$ 200 a menos que uma Ender 3, talvez valesse a pena comprar, tá? Por essas questões que eu falei de hot end e tal. E sobretudo a LK4 Pro, que ainda tem essa dificuldade do display. A LK4 ela só é barulhenta, não vai ter drives silenciosos, mas ela tem um display que é compatível com Marlin, você consegue atualizar e fazer muita coisa via display. E basicamente é isso. Tem outras enormidades de impressoras aí, de impressoras baratas. Infelizmente, a nível de Brasil, a gente tem dificuldade de conseguir comprar. Isso vai entrar no meu próximo e último tópico aí, que a gente vai falar um pouquinho sobre importação. Mas assim, dentro das expectativas, dentro das possibilidades de primeira impressora, eu compraria uma dessas 4, levando em consideração os prós e os contras de cada uma delas. Por fim, comprar no Brasil ou importar, Igor? Assim, isso é uma opção muito pessoal. Eu compro tudo importado desde que eu me entendo por gente nesse mundo, leia-se 2010. Então, desde 2010 eu importo muita coisa. As coisas melhoraram muito, sobretudo de 2016 para cá. Então, assim, importar hoje deixou de ser um tabu para muita gente. Impressora 3D é um item caro, é um item pesado, então existem diversas nuances no intuito de importação. Hoje, aonde vale a pena comprar impressora, Igor? Banggood com seguro de taxas. Qualquer impressora, Igor, meu ponto de vista, impressoras baratinhas, até $250, que vão entrar Ender 3V2, Bluer, Homers Tivo Tarantula Pro, FL-Sun Q5 e BTT V1. Depois eu deixo aí os links aí. Só. Quero comprar uma Safari Pro e tal. Vai sair um pouco mais caro por causa do frete. Aí é uma questão de ponderação. Só que essas baratinhas valem e valem muito, tá? A partir daí fica uma questão de ponderação. Qual o grande problema de importar? Demora de 30 a 60 dias. Você corre o risco de ser taxado, multado, tudo dá errado e você pagar um valor muito maior do que comprando aqui. Mas em contrapartida você corre o risco de pagar só o valor que está lá, né, descrito na sua compra, porque tem o seguro de taxas. Tem um vídeo muito bacana que eu falo sobre o seguro de taxas da Banggood. E você vai ter um produto certamente de melhor qualidade por um preço mais baixo. Então essa escolha de importar tange nesse sentido. Nacional, você tem garantia, né, que muitas empresas dão garantia, mesmo a impressora sendo chinesa. Você tem a questão do suporte, né, prestado. O suporte das lojas chinesas não é bom. Não adianta dizer que não é. Nunca peguei um suporte bom. Alguns são razoáveis, a comunicação até funciona relativamente bem, mas o suporte não é tão bom. E basicamente é isso, tá? Então a escolha de importar ou comprar no Brasil vai muito da opinião pessoal. Eu, Igor, pessoalmente só importo muita coisa desde 2010. Então, assim, tendo esse frete da Banggood, tendo seguro de taxas, que eu falo aí no outro vídeo, compensa até pensar em importar uma impressora 3D. Observe os grupos, observe como é que está essa questão de tributação, não tributação, qual o valor, se a Banggood devolve, e tomem a decisão. Eu, particularmente, importaria uma impressora 3D hoje na Banggood, né? Alerta de spoiler, tem uma impressora 3D para chegar para mim, e é isso. Para finalizar, assim, eu estou à disposição para dúvidas, conversas e tal. Tem os grupos vinculados à impressão 3D e importação, que eu sempre deixo aí nos links, nas descrições dos vídeos. Aqui são os 2 modelinhos que, enquanto eu estava fazendo o vídeo, eu imprimi, tá? São os low poly que eu estou fazendo uma coleção. Nem tirei o brim e tal, ainda tem que fazer. Um foi feito em PETG, esse daqui, na Bluer. Outro foi feito em PLA, na Safari Pro. Tinha um pouquinho de string, depois eu vou dar uma
um acabamentozinho, mas no geral ficou legal. É uma curva e é um processo. Então, assim, imprimir um cubo de calibração certo já é uma vitória para todos vocês. Então não desistam, tem vontade de comprar, tem interesse, tem tempo e dedicação, comprem, tá? Tenham em mente tudo que a gente conversou durante o vídeo. E é isso, assim, se interessem, busquem, entendam que isso vai partir, todas essas questões vão partir de vocês, de estudar. Hoje tem muito conteúdo na internet, eu tenho tentado produzir alguns conteúdos relacionados, não tenho capacidade ainda de fazer isso, mas tem muito conteúdo bacana na internet. Estou à disposição, tem os grupos vinculados aí, tem a galera que ajuda pra caramba nos diversos grupos. Entrem no grupo do Facebook de Impressão 3D, entrem nos grupos do Telegram. A gente tem sempre discussões saudáveis, sadias. Eu tento, junto com o meu bot lá e outras pessoas, moderar os grupos de forma que as discussões sejam bastante interessantes. E é isso. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, conversar, mandar dúvidas. E é isso, gente. Obrigado, tá? Até mais. Próximos vídeos aí de impressão eu vou comentando e conversando com vocês. Valeu? Abraço. Tudo de bom pra vocês.